Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Lembrando que eu sou o professor Emerson e estou trabalhando língua portuguesa com vocês aí da primeira série. Antes de nós vermos os nossos objetivos e iniciarmos realmente a nossa aula de hoje, vou voltar a lembrá-los sobre as atividades do CLASS. Não deixem de entrar no CLASS e fazer as atividades que ali estão disponíveis, porque também essas atividades, além de agregar ao seu conhecimento, elas vão contar com a sua presença. Se por um acaso você só está assistindo às nossas aulas pela TV ou mesmo pelo YouTube, entre em contato com a sua escola para você saber quais são as atividades que você precisa realizar. E eu gosto sempre de dizer que as atividades são meios que nós temos para garantir, aumentar ainda mais o nosso aprendizado. É uma forma de nós fixarmos aquilo que nós aprendemos durante a aula, ok? Mas vamos começar com os nossos objetivos de hoje. Nós vamos conhecer o gênero fotoblog. Lembra na aula passada a gente estava falando sobre ele? Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse gênero fotoblog. E nós vamos interpretar textos multissemióticos, ou seja, textos que trazem ali inúmeras interpretações. Ele vai me trazer uma imagem, vai me trazer também um texto em si. Então é isso que nós vamos fazer, ok? Vamos começar com o nosso quiz, que nós já estamos acostumados, que normalmente as nossas aulas começam com esse quiz, para que a gente relembre algumas coisas da aula anterior. O texto não verbal traz pequenas legendas. Letra B, é formado por texto e imagem. Letra C, é formado somente por imagem. Ou letra D, traz imagens aleatórias. Então, o que é um texto não verbal? Lembram que na aula passada nós falamos bastante sobre as imagens, como essas imagens elas significam e transmitem um sentido? Claro que o texto não verbal é formado somente por imagens. Aquele texto que tem escrita nós chamamos de texto verbal, ok? Vamos começar então refletindo. Quais gêneros textuais podem contar histórias apenas com imagens? Então, quais gêneros textuais podem contar história apenas com imagens? Eles vão contar uma história, mas somente com imagens. Eu vou dar um tempo para você pensar a respeito, ver se você já assistiu alguma coisa, já viu alguma coisa que você tem ali somente as imagens, mas que aquilo contava uma história. Vou dar um tempo para você responder aí no seu caderno e eu volto já.
Conseguiu buscar na sua memória quais outros gêneros textuais nós temos que contam histórias somente com imagens? Coloquei alguns exemplos aqui para vocês. As charges, vocês já viram charges, tanto comigo como com outros professores. Nós temos as tirinhas, que também contam somente com imagens. Eu posso ter a tirinha que tem um texto verbal, posso, mas eu posso ter também somente com as imagens. Nós também já vimos tirinhas. Tem os filmes em stop motion, que são aqueles filmes que são feitos bem devagarzinho, que as pessoas vão tirando fotografia e depois juntam tudo, todas essas fotografias e os bonecos, vamos dizer assim, começam a ter os movimentos. Tenho as exposições de fotos. Na aula passada eu sugeri que vocês observassem algumas fotos ali do Sebastião Salgado. Vocês procuraram as fotos dele? E nós temos também os filmes mudos. Os filmes mudos são aqueles... É um gênero que ele vai contar uma história somente com as imagens. Nesse caso, tanto quanto nos filmes em stop motion, imagens em movimento. Mas eu tenho somente as imagens. Vamos então continuar com a nossa análise de imagens. Conhece essa imagem? O que ela representa e qual o sentimento da personagem? Então, eu tenho uma personagem. O que essa imagem aqui representa? E como que você enxerga essa personagem? Como que parece que ela está se sentindo? Vou dar um tempo para você analisar essa imagem e eu volto para a gente continuar. Analisaram a imagem? Lembram desta imagem? Já viram essa imagem em algum lugar? Ou esta imagem mesmo sendo copiada por outras pessoas? É uma imagem muito famosa. Olhem só, esta é uma das imagens mais icônicas do cinema. Então, por isso que as pessoas copiam, tem até estátua. A personagem de Marilyn Monroe é surpreendida pela saída de ventilação do metrô. Onde ela está aqui, ó? Ela está em cima da saída de ventilação do metrô. Obviamente que ali sai vento e a sensação de surpresa e ela parece se divertir com o acontecimento. Então, ela tem essa sensação de surpresa. Não parece que ela foi surpreendida por este vento que veio ali da estação de metrô? E ela parece divertida. Olha, observem o rosto dela, como parece que ela está se divertindo com esta situação. Embora tenha sido surpreendida, levantou a saia dela, ela ficou surpresa com isso, mas parece que ela se divertiu. Agora, nós temos
quase a mesma imagem, não é a mesma imagem porque não é no mesmo momento. Nós temos quase a mesma imagem e eu vou pedir para vocês observarem essa imagem. Observem bem essa imagem, o que nós temos? Nós temos a atriz aqui no meio, então nós também tem esse vento que levanta essa saia, só que deste lado de cá eu tenho várias pessoas deste lado. Na segunda atividade, o que vocês vão fazer? Após a observação da imagem completa, então essa seria a imagem completa, os sentidos produzidos por ela se alteraram? Você vai explicar. Então, lá no primeiro, nós vimos qual era a sensação, o que aquela imagem trazia, certo? Lembram que ela parecia se divertir? E agora, você vai explicar. Quando você vê a imagem completa, muda o sentido de alguma coisa? O sentido que produziu lá naquela primeira, esse sentido se altera nessa segunda? E vocês vão explicar. Um tempinho para vocês pensarem a esse respeito. Lembrem aí qual era aquela primeira imagem, o que nós respondemos, aquela sensação de surpresa, de ela se divertir. E agora você vai olhar completa a imagem e vai dizer se esses sentidos se alteram ou não e explicar por que isso acontece. Volto já. Analisaram a imagem, conseguiram ver ali algumas diferenças que são significativas, inclusive para a gente compreender aquela primeira imagem. Trouxe para vocês como resposta. Se altera? Sim, pois o panorama geral da foto nos revela que ela estava rodeada de fotógrafos, o que nos faz acreditar que não seria uma foto espontânea. Então, aquele momento de surpresa, lembram que lá na primeira foto ela parecia surpresa por aquilo que havia acontecido? Quando a gente vê a foto inteira, então quando a gente observa todo o panorama, todas aquelas pessoas em volta, esse elemento surpresa acaba perdendo a graça, porque é óbvio que a gente imagina que ela saberia muito bem o que iria acontecer. Continuando, para vocês refletirem, acredito que vocês já ouviram isso. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O que esse ditado popular pode significar? Já ouviram esse ditado? O que ele significa para você quando você ouve de alguém ou quando você o lê em algum lugar? Vou dar um tempinho para você responder e eu volto já.
E então, precisaram de ajuda de alguém que está próximo a você sobre esse ditado? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras? O que será que ele quer nos dizer? Olha só, o ditado nos traz uma ideia de que a imagem estática pode nos contar muitas histórias. A imagem parada, não aquela lá do filme mudo que nós havíamos comentado no início dessa aula, não. A imagem estática, ela realmente pode nos contar muita coisa, se ela começa a ser bem observada, ok? É essa a ideia que o ditado nos traz. E mais uma atividade para vocês. Para contar uma história, para contar a história a gente segue uma ideia. Mas como que a gente vai contar essa história com imagens? Então, o que vocês vão responder? O que é necessário para contarmos uma história somente com imagens? Vou dar um tempinho para você pensar a esse respeito. Então, imagine, se você fosse contar uma história somente com fotos, o que você precisaria para contar essa história, além das fotos, é claro. Um tempinho para você responder e eu volto para a gente continuar. Pensaram a respeito do que nós precisamos para a gente contar uma história somente com imagens? Você já viu uma história somente com imagens? O que será que foi preciso para você entender aquela história que só tinha imagens? Então, coloquei como resposta para vocês, é necessário termos uma sequência de fotos que conversam entre si. Então, essas fotos precisam conversar, elas precisam ter uma sequência ali que se liga uma à outra. E sabermos qual enredo pretendemos contar. Não basta, por exemplo, eu distribuir uma quantidade de imagens para vocês. Eu preciso saber qual é o enredo que eu pretendo contar, porque sem eu ter essa ideia de enredo, sem eu formar na minha cabeça o que eu quero contar, só as imagens pode ser que elas não me ajudem, ok? Vamos fazer um quiz. A interpretação de uma imagem exige de nós. Então, para a gente interpretar imagens, lembra que nós falamos que a interpretação de imagens, assim como interpretação de texto, vai exigir da gente alguma coisa. A interpretação da imagem exige de nós. Letra A, sensibilidade. Letra B, entender sobre fotografia. Letra C, ser fotógrafo ou fotógrafa. Letra D, saber ligar a legenda à imagem. Então, entender ali o que aquela legenda quer dizer com aquela imagem. Será que eu preciso ser um fotógrafo profissional para entender uma imagem? Será que é isso que é necessário? Ou será que eu preciso entender sobre fotografia em si, sobre o ato da fotografia? Será que eu preciso pensar sobre isso?
Ou será que basta eu ter o quê? Sensibilidade para reconhecer qual é o sentido que aquela imagem pode trazer para nós. E lembram que nós falamos que a interpretação, principalmente de texto, interpretação de imagens, ela vai exigir o quê? Vai exigir que eu traga aquilo que eu conheça de fora. O meu mundo externo começa a fazer parte de mim para que eu possa interpretar a imagem. E agora a gente vai fazer imagens que contam histórias. Então nós vamos fazer uma série de exercícios bem curtos, certo? Mas que essas imagens vão contar histórias. Olha só, o que nós vamos fazer? A partir desta imagem, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos observar a imagem e criar uma legenda de acordo com o sentido que ela produz para você. Então você vai olhar aquela imagem. Que sentido aquela imagem produz? Certo? Para mim, naquele momento, quando eu olho aquela imagem, o que eu penso? Nesse caso, eu vejo o sol. Eu vejo aqui, tem um lobo aqui, temos aqui alguns pássaros. O que isso significa para mim? O que traz para mim de ideia? É isso que eu vou fazer e você vai escrever uma legenda curtinha. Vou dar um tempo para vocês fazerem isso e eu volto para a gente continuar. Então, observaram a imagem, que sensação que essa imagem traz para você? Será que traz uma sensação de alegria? Será que traz uma sensação de tristeza? E qual será que foi a legenda que você colocou? Porque a legenda que você escreveu, ela tem a ver com a sensação que você teve ali naquele momento, o sentido que aquela imagem passou para vocês. Nós vamos continuar com o mesmo tipo de exercício, só que nós vamos alterar a imagem. E agora? Que sentido essa imagem que nós temos aqui traz para vocês? Que sentido que ela está trazendo? O que você sente quando você olha para essa imagem? Do que você lembra? E a mesma coisa, escreva uma legenda para ela. Um tempinho para você observar a imagem, pensar na sua legenda e eu volto para a gente continuar.
Então, observaram a imagem? Que sentimento ela te passou? Que sentido ela produz para você? Nós temos aqui, é uma imagem de uma seca. Então, que sentido que essa seca produz para você? Será que produz um sentido aventureiro de você viajar até esse local que tem essa seca? Será que produz um sentido de tristeza? Porque essas pessoas que por ali vivem devem passar por algumas necessidades, não somente as pessoas, como também os animais. Então, o que você pensou? Que legenda você escreveu? E agora, o mesmo exercício, mas com uma outra imagem. Você vai novamente observar a imagem, observe os detalhes e diga o que essa imagem passa para você e escreva uma legenda para ela. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu volto para a gente continuar escrevendo legendas e observando imagens. Observaram bem a imagem? Nós temos ali um peixe morto, né? Ele já está ali, já está bem, dá para a gente ver que já faz um tempinho que essa morte aconteceu. Então, que será, que sentimento que foi trazido para você com isso? Vamos continuar no mesmo exercício e nós vamos observar uma outra imagem. Agora nós temos aqui essas 3 malas. Que sentido passa isso? Que sentimento passa isso? Que ideia pode trazer essas 3 malas? Vou dar um tempo para você pensar, porque para cada um de nós as imagens podem funcionar de formas diferentes. Vou dar um tempinho para você observar a imagem, ver algum detalhe que você queira ali descrever ou colocar na sua legenda e eu volto para a gente continuar. Então, observaram bem a imagem, viram que nós temos 3 malas, essas 3 malas elas possuem tamanhos diferentes. Parece que essas malas elas são malas mais antigas, né, pelo formato ali, até mesmo pelo material que eu observo. Então, que sentido ela trouxe? Que sentimento ela trouxe? Será que foi um sentimento de viagem que trouxe para você? Será que foi um sentimento de abandono? Será que foi um sentimento de alguém que mandou alguém embora e aquelas malas ficaram ali na rua? Então nós temos inúmeras possibilidades de sentidos que podem ser trazidas para a mesma imagem. E nós vamos continuar com a mesma ideia de exercício. Tenho aqui mais uma imagem, um trem. Esse trem, e agora? Que imagem será que ele está trazendo? Será que você já está começando a entender a ideia do exercício? Será que você conseguiu perceber essa sequência de imagens? Vou dar um tempo para você escrever a legenda e eu volto.
Então, será que sentido esse trem trouxe para você? Mas a gente vai continuar ainda com esse exercício. E agora eu tenho aqui a imagem de uma cidade, parece ali uma metrópole, então já está anoitecendo, parece ser ali um pôr do sol que eu tenho no fundo. Essa cidade, ela é relativamente grande. O que será que está acontecendo? Que sentimento que essa imagem traz para você? Que legenda que você vai colocar para ela? Um tempinho para você fazer isso e eu volto para a gente continuar. Então, que sentimento será que essa imagem traz para você? Que sentido que ela produz para você? Será que você é de uma cidade grande? Será que você é de uma cidade pequena? Então, tudo isso pode interferir ali nos sentidos que a imagem nos passa. Mas vamos continuar analisando algumas imagens, pensando sobre esses sentidos com esta imagem aqui. Eu tenho uma pessoa, aqui eu tenho uma plantação, lá no fundo parece que eu tenho uma montanha, então é algo, mas está bem mais distante. Será que essa pessoa está trabalhando naquele lugar? Será que ela não está trabalhando? Será que ela está só visitando? Que sentido essa imagem traz para você? Vou dar um tempinho para você pensar nesse sentido, escrever a sua legenda e eu volto para a gente continuar. Conseguiram colocar uma legenda para esta foto também? Será que para você ela significa alguma coisa mais próxima? Ou será que você é um daqueles estudantes que trabalham aí na zona rural, que vive na zona rural? Então, essa significação ela pode ser diferente para vocês. Então, tudo isso é interessante, por isso a importância da legenda. E nós vamos para a nossa última imagem desta etapa do exercício. O que eu tenho aqui? Eu tenho algumas crianças, eu tenho uma casinha lá no fundo. Essas crianças estão brincando ali no ar livre. Que sentido isso passa para você? Que sentimento você tem quando você observa essa imagem? Escreva aí na sua legenda e eu volto para a gente continuar.
Então, espero que tenha dado tempo para você fazer a legenda de todas as imagens, que você tenha observado bem as imagens. Por quê? Porque agora nós vamos utilizar as legendas que vocês escreveram. Então, nós tivemos aí uma sequência de 8 imagens e nós vamos ver essas 8 legendas. Mas como que eu vou fazer isso, professor? Olha só. Agora, você pegará as suas legendas e impressões da foto e criará uma pequena narrativa. Por isso que era importante você colocar a legenda e os sentimentos que você tinha, os sentidos que aquela imagem passava para você. Agora, o que nós vamos fazer? Pegar essas legendas que vocês escreveram, então foram 8 legendas, vocês vão pegar essas legendas e transformar numa pequena narrativa. Professor, como assim narrativa? Narrativa, uma história, uma pequena história. Vocês vão criar a partir daquela sequência de imagens que foram mostradas para vocês. Vou dar um tempo para você colocar a sua criatividade no papel e eu volto para continuar. Deu tempo para vocês criarem uma narrativa com aquelas imagens que nós trouxemos aqui para vocês? Olhem só, o que eu fiz? Eu criei uma narrativa com aquelas imagens de acordo com aquele sentimento que as imagens me traziam e com tudo aquilo que eu já conheço de fora, aquilo que eu já tive de conhecimento por meio de livros, por meio de filmes. Então, esse conhecimento eu trouxe para a minha história. Coloquei aqui. A seca secou as minhas lágrimas. O sol ardia há muitos meses. A seca já matava os animais, mais uma vez. Desta vez, decidi deixar tudo para trás e ir em busca de uma vida nova para mim e minha família. A cidade grande me assustou. Como viemos de muito longe, começamos a trabalhar naquilo que conhecíamos. Hoje, sento na varanda simples e vejo minhas crianças brincarem, felizes, assim como eu. Então, aquelas imagens trouxeram esse sentimento de alguém que deixou um lugar, foi para um outro local e ali ele terminou com um final feliz. O que nós aprendemos hoje? Interpretamos algumas imagens e repensamos a produção de sentidos que elas nos oferecem. Produzimos um pequeno texto a partir de imagens pré-selecionadas e descobrimos que uma viagem vale mais do que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Vou deixar para vocês, de novo, fotografias de Sebastião Salgado e o livro Vidas Secas, que conta a história de retirantes em busca de um novo lugar para sobreviver. Por hoje, eu agradeço, espero vocês na próxima aula
e até lá!